Jorge Elahá, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Boa tarde para todos nós. Antes de falar do nosso tema, quero primeiramente agradecer a presença de todos aqui, o carinho dos companheiros, o convite da Web Rádio Fraternidade para participarmos do evento. A presença da Sâmia esse ano comigo. Quero agradecer a todos essa oportunidade singular de nós estarmos aqui nesse momento que a internet não é capaz de representar. É muito bom a gente poder assistir o evento pela Rádio Web Fraternidade. Mas a presencialidade do céu é uma coisa realmente indescritível. Quando nós entramos num supermercado hoje, e nós visitamos as gôndolas das frutas e das verduras, nós até esquecemos que frutas têm estações, que os vegetais, eles podem fracassar no seu processo de germinação e produção. Porque nós estamos tão acostumados ao processo de irmos a um lugar para comprar os produtos, que nem sequer nos lembramos que as coisas não eram assim no passado. Na Israel distante dos tempos de Jesus, as coisas eram bem mais difíceis. Uma chuva que faltasse, um momento diferente de clima, poderia representar a morte das pessoas. Poderia determinar o desaparecimento de uma comunidade, se o trigo não germinasse, se as frutas não amadurecessem no tempo devido. A escassez era uma característica muito marcante na comunidade daquela época, razão pela qual a Palestina era formada apenas de vilarejos pequenos, vilas muito simples. Não havia grandes cidades na região, porque a possibilidade produtiva que ali existia era profundamente incipiente. Muito pouco se conseguiria produzir para uma quantidade maior de pessoas. E é exatamente nesse ambiente marcado por tantas dificuldades que todas as coisas eram profundamente valorizadas. As oferendas no templo, sacrificar uma ovelha, entregar as primícias das colheitas no templo, era uma celebração da possibilidade de que naquele ano teríamos o suficiente para comer. A gratidão, portanto, das criaturas pela possibilidade de se alimentarem era muito diferente das que nós temos nos dias de hoje. Exatamente por isso, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, o primeiro diálogo entre Pedro e Jesus registrado nos Evangelhos.
Lucas conta que naquele dia, Jesus havia chegado às margens do lago de Genezaré. E os homens haviam encostado 2 barcos. Eram barcos pequenos, aproximadamente 8 metros de comprimento por 2 de largura. É o tamanho de 2 carros populares, um encostado no outro. E esses pescadores estavam à margem lavando suas redes, porque haviam passado durante toda a noite e não haviam conseguido colher absolutamente nada. E é nesse momento que Jesus aparece, e escolhendo entre os 2 barcos, o barco específico de Simão Pedro, ele pede que afaste o barco um pouco da praia. Jesus sobe no barco, prega para as pessoas, e após haver pregado, vira-se para Pedro e diz: volte com o barco para o mar alto. E Pedro diz: mas Senhor, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. As nossas redes estão vazias. Mas se tu determinas que voltemos, nós voltaremos. Eles então levaram o barco e o outro ficou na margem. E o barco de Pedro avança para dentro do lago. E Jesus diz para Pedro: lançai a rede para o lado direito. Pedro, um pouco contrafeito, joga a rede. E quando puxa, havia uma quantidade tão grande de peixes, tão expressiva, que o barco parecia querer adernar com a quantidade que ele estava puxando do rio, e ele faz sinal para o outro barco que se aproxima e dividem a carga entre os 2. Fartura, alimento, garantia de sobrevivência numa sociedade com tantas dificuldades. Num lugar onde não era comum se ter tanta abastança, ter a possibilidade de ter uma pesca com uma quantidade tão expressiva de colheita, fez com que Pedro ficasse profundamente emocionado. Quando o barco chega na margem, Pedro então se vira para Jesus, profundamente tocado por ele haver oferecido para ele a questão da fartura. E então vira-se para o mestre e diz: Senhor, afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. Na ideia de Pedro, ele não era merecedor de algo de bom que alguém pudesse fazer, porque ele de repente era um homem cheio de falhas. E por esse motivo, não era justo que alguém como Jesus, que oferecia a questão da abastança, da riqueza, em termos de produtos colocados na mesa, e a possibilidade de saciar a fome daqueles que iriam se beneficiar da pesca que acabara de acontecer. Esse incidente ficaria registrado nos evangelhos com o nome de a pesca milagrosa. Allan Kardec, no capítulo 15 do livro A Gênese, analisaria a questão do Cristo de verificar a movimentação dos cardumes, justificando a razão pela qual o Cristo apontou um dos lados do barco como sendo aquele por onde o cardume naquele momento estaria passando, e que seria conveniente que as redes fossem lançadas, sem que isso demonstrasse que fosse algo absolutamente fora da lei da natureza, mas a simples capacidade do Messias de perceber a movimentação dos animais para facilitar o processo da pesca.
aquele que pedira para ser esquecido, para ser afastado, seria integrado no colégio dos seguidores diretos de Jesus e se transformaria no mais conhecido seguidor do Mestre. Nas várias passagens que o Evangelho nos cita sobre a presença de Simão, mais tarde chamado de Simão Pedro, ou Cefas em grego, mas, na verdade, Simão, ele vai aparecer dentro da narrativa dos Evangelhos, Denise e Lino, 29 vezes. São 29 passagens diferentes que a pessoa de Pedro participa das narrativas. Ora são milagres, são 8 milagres que ele participa. Em outros momentos são parábolas que ele interage, conversando com Jesus. E nós temos assim mais uma quantidade grande, são 19 passagens de diálogo de Jesus conversando com Pedro pessoalmente, trabalhando algumas questões que foram colocadas aqui por várias vezes no nosso encontro. E nesse sentido, entre essas 29 ocorrências, existem algumas que são mais interessantes e que, de certa maneira, nos chamam mais de perto. Uma que talvez seja a mais conhecida de todas, a chamada negação de Jesus, já falada por muitos de nós aqui durante os nossos dias de encontro. Mas existem alguns detalhes dessa negação que são bastante curiosos. É que antes de acontecer a negação, na hora que Jesus assevera que o galo cantaria, quando ele cantasse, ele diz: Senhor, eu daria a minha própria vida por ti. E ele não estava brincando, ele estava falando sério. Porque na hora que os homens vêm para prender Jesus, aquele grupo de homens que vêm armados de varapaus e espadas para prender o Cristo, e não eram poucos, eles vêm num número razoavelmente volumoso, Pedro avança para eles. É uma atitude até impensada. Porque se você for pegar o grego, porque a gente quando pega em português, diz assim, ele pegou da espada e cortou a orelha de Malco, não era uma espada. Porque pescador não usa espada. A palavra que tem no grego é machiari. É uma faca curta, usada pelos peixeiros. Ele tira uma faca e avança com aquela faca para cima dos soldados. E corta a orelha do Malco. O que mostra a coragem dele. Ele estava disposto de ir para a luta e, se for possível, até morrer se fosse necessário. Ele não é um covarde. Os outros discípulos não tiveram nenhuma atitude semelhante. Mas Pedro avança para os que haviam ficado interessados em prender. E Jesus então vira-se para Pedro e diz: Pedro, coloca a faca na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? E Pedro então se acalma e guarda a faca. E há uma passagem interessante que às vezes nos passa despercebido, é que os discípulos que estavam com Jesus, muito provavelmente foram presos juntos com Jesus. Não foi só Jesus que foi preso. Aquele grupo de homens que foram para fazer a prisão de Jesus, prenderam Jesus e os outros. Iriam levar todos presos. Porque a narrativa que aparece no Evangelho de João, no capítulo 18, diz o seguinte, que Jesus, virando-se para os que o prendiam, disse: se é a mim que buscai, deixai-os ir. Se ele disse que era para deixá-los ir, é porque eles estavam presos. Deixa. Não é a mim que vocês querem? Deixem que eles vão. E ali os soldados deixam os homens
E Jesus segue para a prisão. É ali que vai acontecer a negação. Jesus seguiria, segundo o evangelista João, acompanhado de um discípulo que conhecia o sumo sacerdote. Novamente a coragem de Pedro se estabelece. Nenhum dos discípulos vai até onde Jesus estava preso. Só Pedro. E ele não só vai, como ele também negocia a passagem para dentro dos portões da casa de Caifás. A casa de Caifás tinha um muro e o lado de dentro, com um pátio do lado de dentro. Ele consegue passar pelo portão e passa para o lado de dentro. E fica entre o muro externo e a parede da casa, no pátio, de onde ele podia enxergar a reunião do Sinédrio que acontecia na casa de Caifás, decidindo os destinos de Jesus. Cercava Pedro os soldados. Ele estava sozinho, no meio dos vários homens que estavam ali, interessados na prisão de Jesus. E ele, demonstrando uma coragem extraordinária, se mostra entre todos. E é aí que vai acontecer a negação. Quando ele passa na porta, logo a criada pergunta: tu não és um daqueles que estavam com o Nazareno? Não, não sou. Ele segue para a fogueira e novamente ele é perguntado: eu não te vi no horto? Um parente de Malco pergunta: eu não te vi no horto com este homem? Não era eu. E uma terceira oportunidade é quando dizem: o teu sotaque diz que tu és galileu. Tu és galileu. E ele nega. Essas negativas que ele faz, como se fosse um processo até de defesa diante da circunstância, era para defender-se, para poder atuar, na expectativa de que ele conseguisse fazer alguma coisa. Mas o que é que ele poderia fazer com Jesus dentro da casa de Caifás, cercado por aquele grupo de sacerdotes e os soldados do lado de fora? Mas ele ali permanece. O evangelista Mateus conta que assim que ele faz a terceira das negações, o galo canta. E o evangelista Lucas nos traz um detalhe que só ele fala, que quando o galo cantou, Jesus, que estava dentro da sala, se vira e por uma janela cruza o olhar dele com o olhar de Pedro. E quando Pedro cruza o olhar com o de Jesus, ele lembra daquela profecia de que o galo cantaria, e então ele sai dali e, segundo Mateus, chorou amargamente. Depois que Jesus disse para Pedro: coloca a tua faca na bainha, ele não disse mais nada para Pedro. Ele não falou mais com ele. Não houve mais nenhum diálogo. Há um silêncio. Ele vai até o local onde ele está preso e Jesus só olha para ele. Não há troca de palavras. Ele não vai à crucificação. O único dos discípulos a estar presente na crucificação é João. E quando acontece a chamada ressurreição, analisada por Allan Kardec como um processo de materialização através do qual os espíritos que já teriam transpassado para o outro lado da vida são capazes de se apresentarem visíveis, de tal forma a confundir-se se estão encarnados ou não. Jesus teria surgido após a sua crucificação. Mas os detalhes que se mostram pela visão de Pedro desse processo é profundamente doloroso. Maria de Magdala, junto com outras mulheres, vão de manhã cedo e encontram o túmulo vazio. Maria de Magdala corre e avisa os discípulos. João e Pedro correm ao sepulcro. João chega primeiro porque era mais novo. Depois Pedro, que era mais velho, chega e encontram o túmulo vazio. Pedro não encontra Jesus. Quando o túmulo está vazio, Pedro volta para casa. Pedro volta e Maria de Magdala fica no jardim do horto. E Jesus aparece para Maria
e conversa com ela, mas não conversa com Pedro. Ele não conversa com ele. Ele não trocou mais palavra com Jesus. O Cristo apareceria depois, a portas fechadas, no efetivo sinal de uma materialização, porque diz o evangelista: e estando os discípulos reunidos a portas fechadas, Jesus apareceu entre eles. E as traduções em português dizem que quando Jesus apareceu, ele teria dito: a paz seja convosco. Mas Jesus não falava português, né? Então, Álvaro Mordecai, o que é que a gente diz em hebraico quando encontra alguém? O que é que a gente... Shalom. Ele disse shalom, oi. Só que a gente costuma traduzir shalom, que é paz, como a paz seja convosco. Ele aparece para os discípulos e diz: olá. Não falei? Então Jesus reaparece para os discípulos a portas fechadas. E nessa oportunidade, ele tem a chance ali de se defrontar com os discípulos. E ele fala com todos, mas ele não fala com Pedro. Não há nenhuma fala direta. E Pedro estava até então esperando uma oportunidade para poder saber o que de fato se passava dentro de Jesus, o que estava acontecendo com ele, na medida em que ele o havia traído, o havia negado. O que poderia se passar dentro da mente do Cristo? Mas ele não fala nada. Mas Jesus voltaria uma segunda vez. Jesus iria voltar 8 dias depois para uma nova oportunidade. Novamente, estando os discípulos a portas fechadas, Jesus aparecia. Só que agora ele ia falar com um discípulo, mas não era Pedro. Ele iria conversar com Tomé, porque na primeira oportunidade Tomé não estava presente. Então, quando ele se materializa de novo, ele diz: Tomé, coloca o teu dedo na minha chaga. E Pedro, tem nada para Pedro. Não há nenhuma conversa com Pedro. Pedro está, na verdade, se sentindo alijado do processo. Eu neguei o mestre, e nas várias oportunidades que eu já tive, eu não tenho a chance de falar com ele. Ele apareceu, ele saiu do túmulo, não me procurou, falou com Maria de Magdala, reuniu com todos nós, falou com Tomé, mas ele não dirige nenhuma palavra para mim. Meu Deus, o que terá acontecido? E na conversa que Jesus tem com Maria de Magdala, ele diz para ela: avisa aos meus irmãos para irem para Galileia. E eles vão para Galileia. E conta o evangelista João, no seu capítulo 21, que os discípulos estavam na Galileia depois do ocorrido, e que 7 discípulos estavam reunidos. E de repente, um deles, Pedro, vira-se para os demais e, analisando todo o ocorrido, toda a história do que se deu, tudo aquilo que ele fez, todas as coisas que se deram, ele diz: eu vou pescar. Ana Teresa Camachmi. O que significa esse movimento do pescador que saiu de Cafarnaum, que viveu 3 anos com Jesus, que experimentou coisas extraordinárias, que viu a transfiguração, que viu a ressurreição da filha de Lázaro, que viu tantas coisas, que assistiu
tantos fenômenos extraordinários, que viu tantos ensinamentos maravilhosos, e de repente agora está na sua mesma vila, num vazio danado. É como se ele dissesse: eu vou voltar para a minha história. Eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Eu vou esquecer tudo isso, eu vou voltar para a minha vida, porque eu errei, eu não deveria ter feito o que fiz, e por isso eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Num movimento muito parecido com o que a gente faz muitas vezes. E os outros 6 dizem: então a gente vai também. E os 7 vão pescar. Quando eles estão pescando, vai acontecer um fenômeno muito interessante, Denise e Lino. Eles vão passar a noite inteira jogando a rede no mar e não vão pegar nada. Estão percebendo o que vai acontecer? De repente, quando eles veem na margem, existe um homem à distância de aproximadamente uns 100 metros. Eles estão dentro do lago. E há um homem a uma distância de 100 metros na beira do lago de Genezaré, que grita para eles uma frase. Qual frase ele diz? Lançai a rede para o lado direito do barco. Quando eles ouvem, eles imediatamente conectam. Será? Mas eles jogam a rede. E quando jogam a rede que eles puxam, quantos peixes vêm, Álvaro? 150, acho que são 143, 157? 157. É porque esse número tem uma coisa conectada com o Antigo Testamento, por isso que eu estou perguntando para ele, que eu sei que ele sabe. Os peixes grandes são colhidos, e quando eles puxam a rede que vem os peixes, Pedro, olha esta cena. Atenção, Rafael Siqueira. Quando acontece da pesca, Pedro, que estava no barco, se joga dentro da água, dizendo que ele estava nu. No Antigo Testamento tem uma história parecida. No livro do Gênesis, que é uma história mitológica, Adão e Eva moravam no paraíso, e depois que eles delinquem, quando Deus os visita, eles se escondem, porque estavam nus. Pedro, quando percebe que aquele que estava na areia da praia era o Senhor, ele se joga dentro d'água, porque estava nu. Que nudez é essa? Essa nudez não é nudez física, é porque a alma dele estava desnuda. O processo de reflexão sobre si próprio estava todo eviscerado. Então, Rafael, é um mecanismo do processo de culpa que faz o indivíduo fugir de si mesmo, e Pedro se joga nas águas do rio, do mar, da Galileia, e então os outros levam a embarcação até a areia, e realmente era Jesus que estava lá. Eles ficam profundamente assustados de verem que é o Cristo que está sentado com eles. E é uma coisa interessante, não é? Maria de Magdala não conheceu Jesus quando o viu. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus quando o viram. E os discípulos na Galileia
têm dificuldade de reconhecer Jesus. É só na conversa que eles vão vendo, como se o processo de materialização trouxesse alguma característica nele que fosse diferente do homem físico que eles conheceram antes da crucificação. Eles então assam os peixes. E Jesus, para celebrar a materialidade da vida, para que eles não tivessem dúvida de que existia vida após a morte, que ele não era um fantasma, ele come o peixe. Jesus come o peixe com eles, para eles poderem dizer: gente, esse negócio é verdade, o cara comeu. Depois do jantar, é que vem a célebre passagem que é o tema central da nossa discussão. Pedro vai finalmente ter o seu nome chamado de volta pelo Senhor. Jesus vai se virar para Pedro e vai fazer a mesma pergunta 3 vezes, não é? Que todo mundo já sabe. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a gente às vezes fica assim perguntando: por que Jesus ficou perguntando isso para ele tantas vezes, né? O que será que ele queria saber? O que será que Jesus queria saber para perguntar? E aí vem uma boa pergunta, né? Jesus pergunta para quê? Ele fez outras perguntas outras vezes. Quando ele perguntou para o doutor da lei: o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Ele sabia ou não sabia a resposta? Sabia. Quando ele disse para os seus discípulos, inclusive Pedro no meio: quem me tocou? O que ele queria? Que a mulher dissesse: fui eu, Senhor. Porque ele sabia quem foi. Quando as várias pessoas que ele curou se aproximavam dele, como por exemplo Bartimeu, que disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perguntou para Bartimeu: o que tu queres que eu faça? Por que essa pergunta aparecia? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Ou seria para movimentar as pessoas para um momento psicológico de reflexão? É o mesmo motivo pelo qual Jesus permitiu que aquela mulher adentrasse com um vaso de alabastro e, derramando o seu conteúdo, se debruçasse sobre seus pés, beijando e enxugando com os cabelos. Tudo é momento terapêutico. Quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele não quer saber se Pedro ama, ele não está com dúvida. Não, eu vou perguntar de novo, ver se tem certeza. Não, é para mover Pedro de dentro dos mecanismos de culpa. Fala o que tu sentes, Pedro. Eu vou te dar a oportunidade de você falar. É igual a gente quando vê um filho que está com um problema em casa, você diz: meu filho, vem cá, está tudo bem com você? Essa pergunta, na verdade, ela está querendo que o outro se abra, que a pessoa fale. Quando ele vai colocar para Pedro: Pedro, tu me amas? Não é para saber o que já é sabido, mas é para que se tenha a possibilidade de verdadeiramente nós sermos capazes de verdade de nos expormos, de nos colocarmos. Pedro estava sentindo necessidade de dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então, as perguntas são exatamente para oportunizar ao outro o seu momento de cura. É um mecanismo extraordinário para permitir com que o seu interlocutor fizesse contato com o seu eu profundo. E a pergunta é repetida exatamente para que a cada vez que ela é repetida, a gente pense mais profundamente
naquilo que está sendo perguntado. Só que tem uma coisa muito interessante nas respostas que Pedro dá e na sequência da história. É que quando Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. As nossas traduções em português dizem que Jesus teria dito: apacenta as minhas ovelhas. Mas não é. Não é. Quando a gente consulta o grego, não é o que está escrito lá. O que está escrito no grego é uma coisa diferente. No grego está escrito a seguinte frase em grego: Voske ta arniamum. Voske ta arniamum não é apacenta as minhas ovelhas, é outra coisa. Para quem conhece Esperanto, em Esperanto o que está escrito é pasto miai chafidoi. A palavra árnia que aparece nesse texto não é ovelha, é cordeirinho. É aquele animal pequenininho que nasceu da ovelha, os frágeis, os pequeninos, os indefesos. Então, na primeira pergunta que Jesus faz a Pedro, se ele o ama, quando Pedro diz que sim, ele diz: apacenta os meus cordeiros, cuida dos frágeis. A segunda pergunta é feita: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí vem uma segunda recomendação para Pedro, que também não é apacenta as minhas ovelhas. A palavra em grego que está dito lá, troca o verbo. Em vez de ser o verbo voske, que é apacentar, fazer o trabalho do pastor, é outro verbo, é poimaine, que não é apacentar. Poimaine é cuidar, tratar. É quando você trata de alguma coisa, quando você cuida. Como ontem, nosso querido Haroldo estava falando que tem duas coisas diferentes. Então, poimaine não é apacentar, é cuidar. Então, poimaine tá, aí sim, agora sim, nós temos a palavra ovelha, que é provatamon. Agora sim, poimaine tá provatamon. Cuida das minhas ovelhas. E não fala para apacentar, fala para cuidar. Então ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E o Pedro então se entristece, porque era a terceira vez que ele perguntava, e ele diz de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí sim, na terceira vez, a frase é essa mesma. Agora sim, vós que tá promanamum. Ou seja, apacenta as minhas ovelhas. Como se existissem três recomendações diferentes. Os cordeirinhos, os frágeis, os pequenos, os que ainda não têm condição de se tratar por si mesmo, apacenta. Apacenta. E a gente fica imaginando, e até ontem Haroldo estava comentando sobre isso, que apacentar é só levar para o campo, ficar andando. Não é isso que a gente encontra no Antigo Testamento. Nós temos uma passagem no livro de Samuel, capítulo 17, um encontro de Davi com Golias. Nesse encontro, o rei Saul vira-se para Davi e diz: mas você é um garoto, como é que você vai lutar com esse gigante? Esse homem é enorme, você é um menino, você vai ser trucidado por ele. E Davi diz o seguinte para ele: meu rei, o teu servo cuida das ovelhas do pai dele.
Eu protejo as minhas ovelhas. Quando veio o leão, eu matei o leão. E quando veio o urso, eu matei o urso. Jesus depois diria: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pastorear não é simplesmente você levar para comer no campo. É proteger dos perigos, dos lobos, dos leões, dos devoradores. Então existia uma prática comum durante a noite, naquele período, em que os pastores colocavam as ovelhas na caverna e dormiam na entrada da caverna. As ovelhas ficavam do lado de dentro e o pastor dormia na porta. Porque se o perigo viesse, o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele vai lutar antes que o lobo entre. Ele não deixa as ovelhas no campo. Ele coloca as ovelhas num local confinado e as protege. Então, quando a primeira das perguntas fala que a gente deveria pastorear os nossos cordeirinhos, é no sentido de sermos capazes de identificar aqueles que o Senhor nos confiou e que não são capazes hoje de se cuidarem a si próprios. Muitos deles estão dentro dos nossos lares, na condição de parente difícil, do filho problemático, do companheiro que nos exige esforços reiterados, mas que eu preciso olhar para ele como o cordeiro que me foi encaminhado para que eu possa cuidar, para que eu possa pastorear, para que eu possa levá-lo para comer, cuidar, para que eu possa protegê-lo e defendê-lo dos perigos. Ele é um simples cordeiro. Não é justo que você pegue um cordeirinho frágil, que não consegue nem andar direito, e deixá-lo exposto aos lobos famulentos. Aqui é o momento de nós percebermos, seja no lar, seja na casa espírita, nós oferecermos a oportunidade de cuidar, de atentarmos para os frágeis que entram nas nossas instituições espíritas, profundamente ainda incipientes, desconhecedores das coisas e que precisam de alguém que os cuide. Aqueles que não sabem os perigos aos quais se expõem. Os filhos que Deus nos confiou. As almas encaminhadas para as nossas instituições espíritas. Os nossos pais, que se tornaram crianças depois de uma certa idade. A capacidade de nós percebermos a movimentação que a gente precisa fazer para cuidar daqueles que são frágeis. A segunda das recomendações não fala para apacentar as ovelhas, fala para cuidar delas. Porque as ovelhas, elas não são cordeiros, elas são adultas. Só que no caminho da vida, muitas se machucaram. Estão sequeladas pelas histórias infelizes que a existência humana lhes deu, o vazio existencial, os processos de adoecimento mental, as angústias da vida presente, o sentimento de solidão, ansiedade, depressão, os processos profundos de inadaptação no mundo em que se vive, a dor amarga da sensação de que uma vida não tem sentido, a incapacidade de se compreender como ser imortal, que nos torna almas totalmente sequeladas na sociedade em que estamos. Para estas, a primeira recomendação é cuidar delas, é tratar, é ajudá-las a se reorganizar enquanto pessoas, é oferecer a esses indivíduos um processo de restauro das suas condições, para que a gente consiga acessar o terceiro e último dos recados, das recomendações que Jesus nos deixou, para dizer, depois de cuidar, depois de tratada, depois de já
em condições, agora você pode levar para pastorear, leva para o campo, vai ela para andar no campo. Antes não, ela tem que cuidar, ela tem que ficar tratada num lugar onde ela não fique exposta aos perigos. Agora ela já tem condição, ela já não está mais ferida. Quando você tem um animal adulto que está machucado, você coloca para guardar, põe para guardar, ela está ferida. Tem que tratar primeiro para depois colocá-la de volta para pastorear. Então é primeiro oferecer todo o processo de acolhimento, de atendimento, de envolvimento, para que a pessoa ganhe musculatura espiritual e ela consiga depois começar a caminhar. Essas são as recomendações. Mas essas recomendações só poderiam ser feitas para quem verdadeiramente amasse Jesus. Era preciso que Pedro retomasse a confiança de que ele o amava apesar das suas fragilidades. Porque se Pedro não refizesse a ponte do amor que ele deliberadamente achou que ele havia quebrado com o movimento indevido que ele fez, ele não seria apto para apacentar ovelhas, para cuidar de ovelhas, nem para apacentar cordeiros. Para que eu consiga fazer esse movimento de poder ajudar ao outro, eu tenho que entender que apesar das minhas fragilidades profundas, que apesar das dores que eu trago dentro da minha alma, eu sou capaz de ajudar alguém. Para que eu não caia no fosso da culpa, no fosso do desespero, do amargor, através do qual eu fujo das responsabilidades, porque muitas vezes são essas raladuras, são essas experiências difíceis que nos capacitam para fazer um acolhimento melhor. Existe uma parábola que o Buda conta, muito conhecida, a parábola do balde rachado, em que ele mostra que o balde que está rachado é muito mais apto a semear vida por onde passa do que o balde bom. Às vezes, você tem um balde que é rachado, ele vai derramando água e vai semeando vida. O balde que não está rachado não derrama nada. E às vezes a gente acha que porque somos vindos de famílias problemáticas, vindos de histórias de pais alcoólatras, de histórias de separação, histórias de abuso, de violências, de abandono, de dores que a gente não consegue confessar nem no espelho, que nós estamos incapacitados de ajudar as pessoas. Não é verdade. São exatamente aqueles de nós que temos as histórias mais feridas, que mais sangraram, que têm mais condição de entender a dor do outro. Pedro, com a história de fracasso, teria muito mais capacidade de entender o erro alheio agora, porque ele poderia dizer, eu sei, porque eu também caí. Então essa possibilidade de nós termos alguém que já experimentou na vida as raladuras que a existência nos dá, oferece para nós essa oportunidade maravilhosa de nós descobrirmos o propósito superior da existência humana. Então, cada um de nós que tem histórias infelizes, que já experimentou dores e lágrimas, está, na verdade, mais apto para conseguir fazer o trabalho de socorro das ovelhas, do que aqueles de nós que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a lágrima, o frio do desamor, o desencanto, a tristeza e o abandono. Mas para isso, nós não podemos nos condenar à culpa, nós não podemos parar a nossa história em função dos nossos equívocos e nos considerar incapazes de prosseguir. Não! Somos exatamente nós, os que trazemos uma imensidão de feridas, mas que não trazemos as dores da culpa, e sim o esplendor do arrependimento,
que estamos em melhores condições para realizar o grande trabalho de soerguimento das nossas almas. E é exatamente por isso, cadê a técnica? É exatamente por isso que quando nós tivemos na abertura do nosso encontro, a letra da música que a Cacá trouxe para nós, ela nos falava exatamente desse que errou, mas que refaz o seu caminho. E diz ela: se tu me amas, vem sem gritos, sem castigo, sem imposição, porque não existe espaço para o servidor constrangido. Nós só temos espaço se viermos por amor, sem imposição. Se tu me amas, vem, mas sem abandono, sem desespero e nem lamentação. Entende na tua história de vida a forma como a amálgama se reconstrói para fazer exatamente a pedra de toque extraordinária para o trabalho de resgate das outras almas. Se tu me amas, não tragas chicotes, nem xingamentos e nem condenações, porque tu sabes que tu também erras. Se tu me amas, não te detenhas nas tuas culpas e segue avante. E diz a letra da música, no lado positivo de todas essas coisas, de quem abandonou o ambiente negativo e descobriu a fração luz que nós temos: se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta, alimenta a boa parte do teu irmão. Às vezes a gente está alimentando só a má parte dele, mas todos temos uma boa parte que a gente precisa aprender a alimentar. Porque se plantares o bem, se plantares o amor, logo tu perceberás que tu deixas a condição de ovelha para assumir a posição de pastor. Deixarás de ser uma simples ovelha que acolhe os outros, porque colocas também os outros que se perderam sobre os teus ombros, e consegues aconchegar, porque sabes que também és frágil. Consegues orientar, porque tu sabes como foi que tu reencontraste o caminho de volta. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Que Deus nos abençoe.